Voltando para o vídeo tutorial sobre derivadas, então terminamos o último vídeo apenas mencionando a existência dessas regras, tanto para derivadas de funções elementares quanto para as regras de derivação, onde envolve operações entre funções, né? Soma, subtração, produto por escalar, produto de duas funções, quociente, a função composta, que também está no roteiro 11, tá? De complemento de funções, e também da inversa, que também está no roteiro 11, tá bom? O estudo de funções compostas e o estudo de funções inversas. Bom, vou rapidamente só partir aqui para os exercícios, está no próximo slide. Aqui, tá? Então é o seguinte, né? Por que eu não vou ficar lendo os slides ali? Porque chegou a hora da gente, de fato, aplicar aquelas regras, tá? Então não tem a melhor forma de aprender do que você pegar um exercício, pegar a sua tabela e ir aplicando as regras, tá bom? Assim, eu brinquei em sala de aula, ó, decorem isso aqui, certo? Assim, mas é uma maneira de dizer, mas eu vou dizer que dá certo, tá bom? Então, assim, são poucas funções, poucas regras. Se você tiver essas funções e as suas derivadas relativamente, vamos dizer ali, na superfície, né, do seu conhecimento ali, já prontos para serem utilizados, obviamente vai agilizar muito o processo, tá bom? Eu acho que são poucas e fáceis de serem guardadas, certo? Então, embora eu tenha falado assim de uma forma, né? Olha, decore, mas é mesmo, decora, sabe? É tão fácil, são pouquíssimas, sabe? Se você pegar ali um papel, agora alguns professores de matemática provavelmente vão me achar um ser horrível, mas vamos ser pragmáticos, tá? Vamos ser pragmáticos. Nós não temos todo o tempo do mundo agora para ficar exercitando inúmeras funções e aplicando essas regras, e entendendo, né, como que elas foram deduzidas e como que não temos tempo nada para isso. Nós temos tempo para pegar essas poucas funções, pega uma folhinha de papel, escreve lá umas 20 vezes cada uma dessas e você vai guardar. Ponto final. Certo? Então, me desculpem, meus queridos companheiros, professores de matemática que me ouvem nesse momento, mas eu estou sendo pragmático aqui com os meus caros alunos, certo? E decorar essas poucas funções não vai diminuir em nada o seu conhecimento ou tornar ele menos louvável, certo? Então, acho que talvez pedagogicamente, didaticamente, não seja a melhor forma, mas eu vou dizer que em termos pragmáticos, práticos, para aplicação em um tempo relativamente curto, é bom, certo? Muito bem, então vamos para os exercícios. Vamos pegar aqui, ó, calcular a derivada da função f de x dada, e aí eu começo com essa primeira função. Essa primeira função é uma função polinomial. Ora, é uma função polinomial porque, afinal de contas, ela é constituída de termos, tá? Eu tenho termos que estão sendo somados ou subtraídos, tá? E esses termos, eles têm uma certa constante que multiplica uma variável que está elevada a uma determinada potência. É isso que caracteriza aí uma função polinomial, certo? A gente já estudou funções polinomiais no bimestre passado, então esse formato não deve ser um formato estranho, né? Bom, como que nós vamos aplicar as regras? Primeiro nós vamos olhar para essa expressão, tá? E ver o seguinte, o que que eu tenho nela? Veja, eu tenho, primeiro, é, vários termos sendo somado ou subtraídos. Então a gente já tem uma regrinha que já vai aparecer aqui, ó, que é soma ou diferença. Porque eu vou encarar, vou até deixar meio assim, ó, tá? Vou encarar aqui que, por exemplo, cada um desses carinhas aqui, eu posso encarar como sendo uma função, tá? Então eu poderia chamar essa daqui de m de x. Oh, eita, toda vez eu ligo e esqueço de desligar esse troço. Essa daqui eu chamo, por exemplo, de uma m de x, essa de p de x, essa de r de x e essa de n de x, que seja. Então eu tenho várias funções sendo somadas ou sendo subtraídas. Além disso, dá para ver o seguinte, que eu tenho uma outra regrinha que eu vou poder utilizar aqui. Qual é? Essa daqui, ó. Eu tenho uma constante
uma constante multiplicando a minha função x elevado a 4. Eu tenho uma constante multiplicando uma função que é x elevado ao quadrado. Eu tenho uma constante que está multiplicando uma função que é a função x. Então, se eu pensar isso como, vamos chamar de subfunções, x elevado à quarta, x elevado ao quadrado, x, né? E aqui não tem nada, aqui é só a constante, tá? Então, eu posso entender que, na verdade, eu tenho duas regrinhas que eu vou poder utilizar. Esta regrinha aqui, e estas duas combinadas, porque eu tenho somas e subtrações acontecendo. Ok, mas e como é que eu vou calcular a derivada propriamente dita? Bom, eu vou ter que olhar aqui na minha tabela quais são as funções elementares que podem estar presentes aqui. Por exemplo, a função 7 aqui é constante, tá? Então, 7 é um número, é constante. Então, eu já vou poder utilizar essa regra aqui, ó, porque é a derivada da constante dá zero. Eu tenho também a função x. Claro que aqui é 2 elevado a x, mas se a gente pensar nessa regra, então é 2 vezes a derivada de x. Então, eu vou poder fazer a derivada de x. Tem derivada de x aqui? Tem. A derivada de x é igual a 1. Ah, e eu tenho x ao quadrado e x elevado à quarta. Aí eu olho aqui e não tem nem x elevado à quarta e nem x elevado ao quadrado. Professor, e agora? Bom, eu tenho uma regra geral, que é essa daqui, ó, que diz assim: se eu tenho uma função que é x elevado a n, então a sua derivada é n vezes x elevado a n menos 1. N menos 1, certo? E aí basta, aqui no meu caso da aplicação, trocar o n por 4. Então, ao invés de ter n aqui, ao invés de ter n aqui, eu vou ter 4. Então, se fosse para x elevado à quarta potência, como que seria? Vamos fazer aqui? Se fosse para x elevado à quarta potência, então, derivada de x elevado a 4. Como que vai ser? Quem que é o n? É 4. 4 vezes x elevado a n menos 1. Quem que é o n? É 4. 4 menos 1, 3. E se fosse x ao quadrado? X ao quadrado, mesma coisa. Então vamos ver o x ao quadrado? Vamos ver. X ao quadrado, derivada. Então vai ser, quem que é o n? Ah, o n agora é 2. Então, 2 vezes x elevado a n menos 2. N menos 2 é 1. Bom, x elevado a 1 é x, né? Então eu poderia dizer que isso aqui é só 2x, certo? Bom, então, feito essa observação, acho que agora a gente já pode partir aqui direto para o cálculo da derivada, né? Deixa eu só apagar isso aqui e vamos direto para cá, ó. Então, eu vou fazer, pensando nas regrinhas ali, o seguinte, vamos ver. 3 vezes x elevado à quarta. Pela regra do produto por escalar, isso é a mesma coisa, tá? Então, vamos colocar assim, ó. 3 vezes x elevado à quarta. Primeiro esse cara aqui, vamos ver. É 3 vezes x elevado à quarta derivada, né? É a regra do produto por uma constante, ó. Ó, se eu tenho k vezes a função derivada, isso é a mesma coisa que k derivada da função. Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. 3 vezes x elevado à quarta potência, a derivada disso é 3 vezes x elevado, a derivada de x elevado à quarta potência. Tá? E isso aqui vai ser, então, vai ser 3 vezes. A gente já acabou de fazer, né, ali, né? Como é que é? Derivada de x elevado à quarta potência é 4 vezes x elevado a 4 menos 1, 3. Ou seja, isso aqui dá 12 vezes x elevado ao cubo. Então a gente fez primeiro essa daqui. Ah, e as outras? As outras eu vou fazer também. Mas espera aí, não é para fazer tudo, professor? É para fazer tudo, mas vamos lembrar, ó, que eu estou usando essa regra aqui, ó. Se eu fizer a derivada da soma, isso é igual à soma das derivadas. Então eu posso calcular primeiro essa derivada, depois eu posso calcular essa, e depois eu posso somar tudo, certo? Eu posso calcular a derivada primeiro da f, depois eu posso calcular a da g, e depois eu posso subtrair. Então eu não preciso fazer tudo de uma vez. Ah, mas eu vou ter que ficar fazendo sempre assim, professor? Não, claro que não. Depois você vai fazer, você já vai saber essa regra. Você vai poder fazer tudo de uma vez, tá? Então olha só, tá? Eu estou fazendo aqui por partes, mas depois a gente vai fazer tudo de uma vez, ó. Então agora eu vou fazer a outra derivada. A outra derivada é
5x ao quadrado. 5x ao quadrado. Depois eu vou ter que subtrair as duas. Derivada. Então, isto é, ó, o 5. 5 vezes x ao quadrado. Não é o 5 multiplicando x ao quadrado? Então, o 5 sai da derivada. E dentro da derivada vai ficar só o x ao quadrado. 5 vezes... Quem que é a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado é 2 vezes x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Ah, mas x elevado a 1 é x, né? Então, isso aqui dá 10 vezes x. Agora, derivada de 2x. Derivada de 2x. Derivada. Então, isso aqui é 2 vezes a derivada de x. Quanto que vale mesmo a derivada de x? É 1, né? Até se eu usasse aquela regra do x elevado a n, valeria aqui. Por quê? Porque x elevado a 1, derivada. Isto é, 1 vezes x elevado a 1 menos 1, 0. Quanto que é alguma coisa elevado a 0? Uma coisa elevada a 0 é 1, então isso aqui dá 1. Então isso aqui ficaria como 2 vezes 1, que me daria 2. E finalmente, a derivada da constante, 7. Derivada da constante é 0. Sempre lembrar que derivada é taxa de variação, só que é limite de taxa de variação. Ora, a constante não varia, a constante é sempre constante, não tem variação na função constante. Então, derivada é 0. Bom, agora vamos juntar tudo isso aqui. Então, veja só, é este, então eu vou ficar com a minha f' de x. Vai ser o quê? Vai ser 12x ao cubo menos 10 vezes x mais 2 menos 0. Tem que pôr o 0? Se eu somar 0 ou subtrair 0, vai fazer diferença? Não, né? Então, tá pronto. Ó. Essa aqui vai ser a minha derivada. E é claro que você pode ver que você poderia fazer direto, né? Olha só. 3 vezes 4 vezes x elevado ao cubo menos 5 vezes 2 vezes x elevado a 1 mais 2 menos 0. Certo? Então, eu poderia ter feito tudo junto ali de uma vez. E é claro que na sequência a gente vai começar a fazer isso aqui tudo mais. Não ficar quebrando isso tudo. Mas em termos para organizar o pensamento, né, e para a aplicação das regras, eu estou fazendo assim. Tá? Mas a gente pode fazer assim também direto, se quiser, tá bom? Bom, vamos ver agora a nossa segunda função. A segunda função vai ser raiz de x mais 1 sobre x ao cubo. Eita, professor, raiz de x derivada. E aqui eu vou ter derivada de 1 sobre x ao cubo. Professor, tem alguma coisa errada. Por que tem alguma coisa errada? Ah, não sei, porque você falou que tinha lá na tabela, tinha as funções elementares. Mas eu não sei se isso aí é uma função elementar. Raiz de x é função elementar? Eu não estou vendo nenhuma raiz de x lá na tabela. É, de fato. Você tem toda a razão. Não tem raiz de x lá na tabela. Não tem mesmo. Podemos procurar ali. Não vou achar raiz de x. Coisa, né? E agora, como é que a gente faz? Então é o seguinte, aqui vai envolver um conhecimento que a gente discutiu no início do bimestre, quando nós tratamos da álgebra elementar, né? Quando nós fizemos a nossa revisão de álgebra. Lá, talvez você deva lembrar, se não lembrar, é bom dar uma olhada no material, que nós tínhamos o seguinte, que quando eu tenho a raiz quadrada de x, sabendo que esse x está elevado a 1 aqui, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1 divididos por 2. Ah, é, professor? É assim, ó. Tá? Então, ó, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2. Né? Isso tem várias razões de poder estar sendo escrito assim, né? Uma delas é a seguinte, ó. Quando você faz raiz de x vezes raiz de x, isso aqui é igual a raiz de x ao quadrado e a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Se eu escrevesse em termos de potência, veja como daria certo, ó. X elevado a meio
Potência de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Mais um meio. Meio mais meio dá 1. Certo? Bom, então, feito este adendo, nós podemos então concluir que eu posso escrever o meu x como sendo x elevado a 1 meio, derivada. E aí, ora, eu não tinha raiz de x lá na minha tabela, mas x elevado a alguma coisa eu tenho. Eu tenho lá que a derivada de x elevado a n é igual a o quê? A n vezes x elevado a n menos 1. Então, e se eu trocar o n por 1 meio? Se eu trocar o n por 1 meio, eu vou ficar com x elevado a 1 meio, derivada. Quem que é o n? 1 meio, vezes x 1 meio menos 1. Quanto que dá 1 meio menos 1? 1 meio menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1 meio menos 2 sobre 2. Então, agora eu tenho, nas minhas duas frações tem o mesmo denominador, então isso dá 2. E 1 menos 2 é menos 1, né? Então, menos 1 meio. Então, isso aqui vai ficar meio vezes x menos 1 meio. Então, eu já tenho aqui, ó, meio vezes x elevado a menos 1 meio. Viu? Bom, ok. Bom, vamos deixar aqui. Daqui a pouco eu já vou discutir um pouco esse troço aqui, né? Esse negócio aqui. Vamos ver agora essa daqui, ó. Professor, lá na tabela também não tem a função 1 sobre x alguma coisa, né? Não, não tem. Tem toda a razão. Não tem nada ali na tabela, a não ser o resultado da derivada do logaritmo, que tenha, por exemplo, a função, não a derivada, a função sendo igual a 1 sobre x. Não tem isso lá. E você está certo, não tem. Mas nós vamos relembrar agora que eu posso escrever 1 sobre x ao cubo, eu posso escrever como x elevado a menos 3. Certo? Eu posso escrever isso aqui como x elevado a menos 3. Bom, se eu puder escrever dessa forma, tá? O x1 sobre x ao cubo como x elevado a menos 3, eu posso então fazer o seguinte. Isso aqui também tem a ver com o seguinte. Ó, imagine que eu tivesse, por exemplo, pense no seguinte. 3 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado. Pense nisso aqui. Quanto que dá isso aqui? Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1. Isso vai dar 1, né? Certo? Isso vai dar 1. Agora pense o seguinte. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a menos 2. Quanto que dá isso? Potências de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. 3 elevado a zero, que dá 1. Certo? Então, por isso que a gente pode escrever, né, esse carinha aqui, ó, eu posso escrever dessa forma aqui. Então, eu posso escrever 1 sobre x ao cubo como x elevado a menos 3. E aí, se eu escrever x elevado a menos 3, derivada, nós caímos na regra. Qual regra, professor? Essa daqui, ó. Derivada de x elevado a n. Isto é, n vezes x elevado a n menos 1. Então, trocando n por 3, ou melhor, trocando n por menos 3, eu ficaria com derivada menos 3. Isso seria que quem que é o n? Menos 3. Vezes x elevado ao quê? Menos 3 menos 1. Isso daria, então, menos 3 vezes x, menos 1, menos 3, menos 4. Feito, né? Então, menos 3 vezes x elevado a menos 4. Olha, do jeito que está, eu já tenho uma resposta.
A pergunta sempre que aluno faz, nossos alunos fazem é: ah, professor, se eu deixar só assim, tá bom? Ah, depende, né? Por quê? Porque depende no que você vai usar. Às vezes, você tem que trabalhar com esta forma de escrever o número. Às vezes, você tem que trabalhar com essa forma. Às vezes, eu vou fazer isto. E às vezes, eu vou precisar disto aqui, certo? Então, o que eu digo é o seguinte: você precisa saber escrever de várias formas, tá? Não é para responder a prova. Não é para vai responder o exercício só que você precisa saber escrever de um jeito, tá? Porque na sua vida aí, como estudante de engenharia, você vai encontrar assim, assim, dessa forma, desse jeito. O importante é você saber passar de uma forma para outra, né? Eu posso escrever, por exemplo, isso aqui, ó, x elevado a menos meio. Mas eu posso escrever isso também da seguinte forma. Eu posso escrever assim, ó, 1 sobre x elevado a meio, que vai ser igual a 1 sobre raiz de x. Mas que de repente eu não escrever assim desse jeito não é bom. Eu tenho que escrever de um outro jeito, racionalizando o denominador. Então eu teria que talvez fazer desta forma aqui, ó, raiz de x sobre x. E todas elas são equivalentes. Todas elas são equivalentes, tá? Então, veja que nós temos é que ter a capacidade, a habilidade de escrever a mesma coisa de várias formas diferentes. Às vezes vai ser útil escrever assim, às vezes assim, às vezes assim e às vezes assim, certo? Então eu tenho que conseguir fazer isso, né? Quando eu faço, por exemplo, x ao quadrado, eu poderia também escrever, se for necessário, eu poderia escrever 1 sobre x elevado a menos 2, porque é a mesma coisa, certo? Então, esta condição que nós temos de escrever a mesma coisa de várias formas diferentes, nos dá um leque de possibilidades para resolver problemas, certo? Então, quando me perguntam, por exemplo, né, professor, se eu fizer só isso aqui, ó, até onde você foi, né, e escrever meio de x elevado a menos meio, menos 3 vezes x elevado a menos 4, tá bom para a prova? Olha, eu não vou considerar errado, tá? Mas olha só, não é o que eu espero. O que eu espero, de fato, é que você consiga expressar isso de uma outra forma. Por exemplo, escrevendo assim, tá? De uma forma que seria, vamos chamar de mais elegante. Que seria assim, ó. Opa, então, Ctrl Z aqui. Seria assim, 1 sobre 2 raiz de x menos 3 sobre x elevado à quarta potência. Ou até poderia racionalizar o denominador para ficar com alguma coisa semelhante a essa. Também seria interessante, tá? Mas eu acho que escrever assim, ok, você resolveu o problema da derivada. Escrever assim já coloca você numa outra condição, tá? Que é uma condição que te permite aplicar essa solução em outros problemas que talvez não estejam expressos dessa forma. Tá? Então, isso é importante, tá bom, pessoal? Ok? Então, se você quer uma resposta rápida e curta para escrever assim a solução? Pode. Ah, você vai dar 10 na prova, né? Eu vou aceitar. Tá? Só que você vai ver que talvez isso não seja suficiente. Tá? Dependendo do problema que você vai estar resolvendo, seja na avaliação, seja na sua vida, seja nas outras disciplinas, talvez isso aqui não seja suficiente. Então você tem que ter a capacidade também de conseguir chegar numa solução como essa daqui. Beleza? Muito bem. Então, feito isso, apenas um adendo aí. Vamos para o próximo exercício. Tá, olha só, o próximo exercício é este aqui.
Aí eu já passei por uma outra regra agora, né? Eu estou já uma outra coisa acontecendo ali agora. Eu estou já com a regra para o produto. Produto de duas funções. Tá? Então vamos ver. Produto de duas funções. Deixa eu pegar o meu lapisinho aqui. Vamos ver a regra do produto. Vamos lembrar ela aqui. Vou baixar um pouco os slides aqui. Ó, produto de duas funções. Então veja só, eu tenho um produto de duas funções, de fato, né? Eu tenho eu tenho uma função que é a x ao quadrado, e eu tenho uma outra função que é ln de x. Tá? Tem uma funçãozinha azul, tem a funçãozinha amarela. Olhando para a regra, como que nós vamos resolver isso aqui? Então nós vamos resolver o seguinte, ó, a derivada. Então vamos lá, derivada de x ao quadrado. Então vamos colocar aqui x ao quadrado vezes derivada de x ao quadrado vezes a derivada de ln de x, é o logaritmo de x, logaritmo neperiano de x, ou seja, logaritmo na base e. Então vamos lá, ó. Seguindo. Derivada do amarelinho, ou seja, derivada de x ao quadrado. A gente já sabe qual que é a derivada de x ao quadrado, né? Qual que é a derivada de x ao quadrado? A gente já fez ali, a gente fez 5x ao quadrado, mas a gente fez aqui a derivada de x ao quadrado, ó. Derivada de x ao quadrado é 2x, né? Então, é a derivada de x ao quadrado. Então, derivada de x ao quadrado vezes a função g aqui é ln de x, então vezes ln de x mais a f de x, quem que é a f de x? X ao quadrado, vezes a derivada da g. Quem que é a g? Ln de x, a derivada de ln de x. Então, vou colocar aqui, ó, ln de x, derivada, ok? Então, ó, olha para o modelo, ó, tá vendo? Tá percebendo, então, as relações aqui, ó, certo? Ó. Então, a derivada do produto de duas funções é igual à derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, certo? Então, é isso que a gente vai resolver. Então, vamos passar agora para a resolução disso aqui. Derivada de x ao quadrado é 2x. Né? Por quê? Porque a gente já fez aqui, ó, derivada de x ao quadrado é 2x. Vezes ln, vezes logaritmo de x, mais x ao quadrado, vezes a derivada do logaritmo. Ah, eu não lembro qual que é a derivada do logaritmo, professor. Nem eu. Vamos consultar uma tabela? Vamos. Olha lá. Derivada do logaritmo de x. 1 sobre x. Então, a gente vai escrever aqui, ó, 1 sobre x. Vezes 1 sobre x. Pronto. Acabou. Acabou. Certo? Acabou isso aqui. Acabou. Acabou, mas a gente pode melhorar, né? Então, vamos dar uma melhorada nisso aqui. Escrevendo da seguinte forma, ó, eu tenho 2 vezes x, ln de x, mais x ao quadrado vezes 1 sobre x. X ao quadrado vezes 1 sobre x. Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado sobre x. E como eu tenho x ao quadrado aqui, eu posso cancelar, né? Porque afinal x ao quadrado é x vezes x, né? Tem um fator comum aqui. Então o resultado disso é x. Então eu vou simplificar, ó, x. E eu até poderia, de novo, é aquela pergunta, professor, tá certo, já acabou, né? Posso ir embora para casa? Pode. Ó, só tem uma coisa. Eu tenho x e x aqui. Dependendo da aplicação, talvez fosse importante eu colocar o x em evidência. 2 ln de x mais 1. Talvez, dependendo da aplicação, fosse interessante fazer isso aqui, certo? E até mais. Como eu tenho 2 logaritmo de x, uma propriedade de logaritmo é a seguinte: 2 vezes o logaritmo de alguma coisa qualquer, tá? Sei lá, de b.
Isso aqui, 2 vezes isso, na verdade eu posso escrever como log de B mais log de B. Posso escrever desse jeito aqui. Log de B mais log de B. O que significa que isso pode ser escrito como log de B vezes B. Ou seja, eu posso escrever isso como log de B ao quadrado. Tá? Então, esse 2 aqui, ele pode subir para cá, ó. Fiz ao quadrado ali, certo? Então, eu também poderia fazer isso, se eu quisesse, tá bom? Então, só para falar que eu posso fazer várias coisas, escrever a minha solução de várias formas, tá? Ah, mas e na prova? Assim tá bom, né? Não sei, vai depender da aplicação, né? Dependendo da aplicação, pode ser que isso aqui seja suficiente para a gente. Dependendo da aplicação, pode ser que seja suficiente. Vai saber, né? Ok? Muito bem. Então, feito isso, agora vamos para o outro exercício aqui, ó. Ah, não, aliás, vamos fazer esse aqui, ó, que também é de produto, tá? Esse aqui que é de produto também, ó. Esse aqui também envolve produto, ó. Só que agora é a exponencial e a função seno. Deixa eu puxar até um pouquinho para baixo aqui, ver se já aparece a exponencial. Ele tá ali a exponencial, né? Ó, tá aqui a exponencial, ó. Tá? E tá aqui a função seno, né? Então, vamos ver ali, ó. Vamos deixar ali. Primeiro, é produto, então eu vou aplicar a regra para produto, né? Então, eu tenho uma função vezes outra função. Isso vai ser igual a alguma coisa e uma soma aqui, né? Olha lá. Então, quem que é a função em amarelinho ali? A função e elevado a x. E elevado a x. E quem que é a função azulzinha? A função azulzinha vai ser seno de x. Ok? Então, vamos ver aqui. Deixa eu colocar o escopo aqui. Aí, pronto. Então, vamos ver como que é. A derivada do produto é a derivada da primeira, ou seja, e elevado a x, derivada, vezes a segunda é seno x, seno de x, mais o que? A primeira, que é e elevado a x, vezes a derivada da segunda, vezes a derivada da segunda, a derivada de seno x, ok? Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Vamos ver, olha lá. Derivada de e elevado a x. Ó, derivada de e elevado a x é e elevado a x. Eu amo essa função. E elevado a x. Vezes o seno x, mais e elevado a x vezes a derivada do seno x. Derivada de seno é cosseno. Então, vezes o cosseno x. Pronto, tá bom, professor? Tá bom, tá feito já. Mas aí, agora, de tudo que eu falei até agora, você acha que dá para melhorar isso aqui? Dependendo da aplicação, dá, né? O que que eu poderia fazer? Isso mesmo. Eu tenho e elevado a x aqui e e elevado a x aqui. Então, eu posso fazer o quê? E elevado a x vezes seno x mais cosseno x. Olha que beleza. É muito legal, né? Fala a verdade. Hum? Sei que você está concordando comigo. Bem bacana. Então, tranquilos, certo? Bom, agora vamos aqui para esses dois aqui, tá? Vamos resolver esses dois aqui, ó. Então, esses dois aqui é o quociente de duas funções, tá? É o quociente de duas funções. Eu, para não ficar indo e voltando, eu vou fazer uma coisa. É o quociente de duas funções. Deixa eu colar aqui. Vou deixar aqui no lado. Quociente de duas funções. Então, é isso aqui que está me interessando, tá? Sempre pensando que isso vai ser calculado. E quando eu olho para isso aqui, é claro que eu vou estar pensando sempre que a minha g de x vai ser diferente de zero, porque vai aparecer no denominador, né? Então, é claro que isso só vale quando a minha g de x aqui, ó, ela é diferente de zero, ou seja, aqui eu tenho problema no denominador, né? Eu não posso pensar que isso aqui vale, por exemplo, para x igual a 2, tá bom? Deixa eu só abrir isso aqui e tirar essa outra parte que está escrita aqui que eu não estou gostando. Aí.
quero só a regrinha, só. Eita, ficou gigante. Para não esquecer, né? Ó, o tamanho que ficou. Aí, tá? Então, vamos lá? Vamos pegar ali aquela funçãozinha aqui, ó. Tá? Então, a função é x ao quadrado mais 1, x menos 2. Tá? Então, vamos ver. Quem que eu vou chamar da função amarelinha aqui? A função amarelinha. Então, vou ter assim. Aqui, derivada. E aí eu vou ter, então, uma função racional. Bom, quem está no numerador? Quem está no numerador é x ao quadrado mais 1. E quem está no denominador? Quem está no denominador é x menos 2. Muito bem, olha lá. Agora é saber olhar para a função e conseguir aplicar a regra corretamente. O que é que eu vou ter ali nesta regra? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui, assim, eu vou ter a derivada da primeira. Você vê que é um pouco parecido com a do produto, né? Só que tem duas diferenças, né? Primeiro, eu continuo tendo uma fração e o denominador é justamente a segunda função elevada ao quadrado e aqui em cima não é mais, aqui é menos, né? Mas a ideia é a mesma, né? Derivada da primeira vezes a segunda, agora menos a primeira vezes a derivada da segunda. Então vamos pegar aqui, vamos ver aqui. Primeiro, o que eu vou ter? A derivada da primeira, quem é? X ao quadrado menos 1, mais 1, desculpa. Vezes a segunda, quem que é a segunda? A segunda é x menos 2. X menos 2. Menos, menos o quê? A primeira, que é x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1, vezes a derivada da segunda, x menos 2 derivada. Deixa eu puxar aqui esse negocinho um pouco mais para cá. Aí. Bom, então tá aí. E quem que vai no denominador? No denominador eu vou ter isso aqui. X menos 2 ao quadrado. Beleza? Muito bem, então vamos lá, né? Vamos fazer aqui a derivada dessa funçãozinha. Então lá, derivada de x ao quadrado mais 1. Derivada de x ao quadrado mais 1. Certo? Quem que é a derivada de x ao quadrado mais 1? Eu já sei que é x ao quadrado derivada mais a derivada de 1. Né? Afinal de contas, eu tenho uma soma de duas funções aqui. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada da constante é 0. Então, sobrou 2x. Vezes x menos 2 menos x ao quadrado mais 1 e a derivada de x menos 2. Então, derivada de x menos 2 é derivada de x menos a derivada de 2. Derivada de x é 1. Derivada de menos 2 é 0, porque é constante, é 0. Então, isso aqui vai dar 1. Certo? Tudo isso divididos por x menos 2 ao quadrado. Bom, vamos ver o que dá para fazer aqui, né? Aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia, primeiro, aplicar uma distributiva aqui e depois reduzir os termos semelhantes, né? Então, eu poderia fazer isso, vamos ver. 2x vezes x dá 2x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Menos aqui, bom, aqui o 1 vezes isso não vai alterar, né? Porque 1 vezes isso aqui é isso aqui mesmo. Então, menos x ao quadrado mais 1. Tudo isso continua sendo sobre x ao quadrado menos 2. Então, continuamos tendo aqui no denominador x menos 2 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado. E aí vamos ver, ó, 2x menos x dá x ao quadrado. Dá x ao quadrado. Menos 4x
mais 1, mais 1. Tudo isso divididos por x menos 2 ao quadrado. E agora, professor, dá para simplificar? Eu vou abrir esse x ao quadrado, eu vou procurar fatorar esse cara aqui. Seria uma, sabe? Eu também poderia tentar fatorar aqui, ó, o x ao quadrado menos 4x mais 1, tentar fatorar isso aqui, para ver se eu acho, por exemplo, sei lá, por exemplo, será que é divisível por 2? Será que isso aqui é divisível por 2? Deixa eu ver. Porque aqui, na verdade, eu tenho x menos 2 vezes x menos 2, né? Então, uma alternativa interessante, caso seja possível, seria simplificar isso aqui, fatorando o numerador, para ver se eu acho algum termo em comum com o denominador. Tá? Isso seria uma possibilidade, né? Eu teria, por exemplo, alguma coisa assim, né? X mais ou menos, eu não sei, mais ou menos, eu não sei o que poderia ter, x mais ou menos outra coisa, que eu não sei o que é, e embaixo dá para ver que eu tenho x menos 2 vezes x menos 2. Então, porventura, se eu achasse, né, se algum desses fatores fossem x menos 2, tá? Se algum deles fosse x menos 2, seria muito interessante, porque eu ia simplificar a minha fração, tá? Então, se eu achasse isso, ó, se, mas eu não sei, se acontecesse isso, tá? E aqui fosse, por exemplo, sei lá, quadradinho, tá? O que eu poderia? Eu poderia simplificar esses dois aqui, ó, e a resposta seria x mais ou menos quadradinho, não sei o que seria ali, sobre x menos 2, que seria algo mais simples, né? Seria bem simplificado, certo? Então, é claro que se houvesse uma possibilidade de fatorar esse cara, tá? Como x menos 2, seria interessante. Agora, será que é possível? Não sei. Como é que eu faço para descobrir se é possível? Bom, uma dica seria a seguinte: se eu tivesse um fator, tá, que fosse x menos 2 e outra coisa, x mais ou menos quadradinho, que eu não sei o que é claro que x ao quadrado menos 4x mais 1 seria igual a isso, né? É claro que o 2 seria a raiz, né? Por quê? Porque a hora que eu faço isso aqui igual a zero, ó, o 2 é a raiz desse fator aqui, ó. Ele é a raiz desse fator. Então, se ele é a raiz desse fator, ele seria a raiz aqui também. Então, agora a pergunta é, será que 2 é raiz aqui? Vamos ver? 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 1. Será que dá zero isso? Será que dá zero? Vamos ver? Vai ser 4 menos 8 mais 1. Não, né? Isso aqui ficou com 5 menos 8 igual a menos 3. Então, ó, diferente de zero. Então, eu não tenho um fator x menos 2 para poder decompor esse cara aqui, ó. Tá? Então, não tenho um fator x menos 2. Então, a gente vai parar por aqui, beleza? Então, a gente vai parar por aqui nesse exercício, porque não tem como eu fatorar ali. Tá? Bom, agora pode ser que em outro exercício, né, numa outra situação, fosse interessante eu deixar esse cara aberto, né? X menos 2 vezes x menos 2 aqui por algum motivo, tá bom? Feito isso, agora vamos passar para esse outro exercício aqui. Tá? Então, esse outro exercício, de novo, eu quero usar, eu acho que eu não vou precisar de tudo ali, eu vou poder fazer só até aqui. Assim. Então, ó, eu vou passar para o outro exercício aqui. Então, ó, ln de x sobre x ao quadrado. Então, eu tenho que calcular a derivada. Então, eu tenho que calcular a derivada disso aqui, ó. Coisa derivada. O que eu tenho ali? Eu tenho. Vamos pegar aqui. Cadê? Amarelo. Eu vou chamar a ln de x da função amarelinha e vou chamar a função x ao quadrado da função. Opa, aí,
da função azulzinha, certo? E aí vamos ver, agora eu tenho que desenvolver aqui essa derivada pensando ali na minha fórmula. Então vamos colocar aqui, eu já sei que eu vou ter uma razão aqui, vai ser um pouquinho menor. E aí nós vamos ter o seguinte, eu vou ter derivada de ln de x, vou colocar em amarelo para ficar no padrão que a gente está fazendo, derivada de ln de x vezes x ao quadrado menos ln de x vezes derivada de x ao quadrado. Então, derivada de x ao quadrado. Tudo isso, x ao quadrado elevado ao quadrado. Certo? Então, feito isso, agora eu posso dar continuidade aqui, porque agora eu já identifiquei todo mundo, né? Então, vamos lá. Derivada de ln de x. Não lembro, professor. Faz mal, vamos ali na tabela. Embora ela esteja aqui, né? Ó, ela está aqui. Nós vamos ver ali na tabela. Ó. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, sempre é importante ter a tabelinha à mão, tá? Então, 1 sobre x. Então, vamos colocar aqui. É 1 sobre x vezes x ao quadrado menos ln de x vezes derivada de 2x ao quadrado. A gente já fez também, né? Ó, derivada de x ao quadrado. Nossa, é bem parecida essa aqui, só que uma era o produto, aqui está o quociente, né? Derivada de x ao quadrado é 2x, não é isso? Derivada de x ao quadrado, aqui, ó, derivada de x ao quadrado é 2x. Então, é vezes 2x. Tudo isso divididos por x elevado à quarta potência. Tudo isso divididos por x elevado à quarta potência. Então, igual. Bom, 1 sobre x vezes x ao quadrado. É isso aqui, né? 1 sobre x vezes x ao quadrado. A gente já fez essa conta, né? Vai dar quanto? Vai dar x, certo? Então aqui eu já vou colocar, ó, x menos ln de x vezes 2x. Tudo isso divididos por x elevado à quarta potência. Bom, vamos olhar aqui, ó. No numerador, eu vejo que eu tenho x menos ln de x vezes 2x. Eu tenho x multiplicando aqui e tenho x multiplicando aqui. Então, eu posso colocar o x em evidência. Ó. 1 menos... Já vou colocar o 2 na frente. 2 ln de x. Sobre x elevado à quarta potência. Veja que eu tenho o fator x aqui e eu tenho o fator x aqui, né? Porque isso aqui é x vezes x vezes x vezes x. Então, dá para simplificar aqui? Dá para simplificar. Eu posso escrever assim, ó. 1 menos 2 ln de x. Tudo isso divididos por quanto? Se eu cancelei esse x com o 4 e fiquei com 3, eu vou ficar com x ao cubo. X ao cubo, certo? E é isso, pessoal. Então, está feito aqui esse nosso exercício. Deixa eu deletar isso aqui. E eu posso dizer, então, o seguinte, que a derivada da minha f vai ser 1 menos 2 ln de x sobre x ao cubo. Ok? É isso, pessoal. Terminamos por aqui. E na terça-feira nos encontramos novamente. Um bom final de semana para todos. Tchau, tchau.